Bem, falando de fotossíntese propriamente dita, nós estamos mostrando aí a reação, a equação geral da fotossíntese, em que CO2 e água é utilizada para formar moléculas orgânicas mais o oxigênio. Então, um importante papel da fotossíntese é a liberação de oxigênio, tá? A liberação de oxigênio, e grande parte do oxigênio que estamos respirando nesse momento é oriundo da fotossíntese que liberou aí para a atmosfera. Observe que essa reação da fotossíntese é uma reação do ponto de vista termodinâmico não espontânea. Por que não espontânea? Porque carece de energia para que a reação ocorra. Não é uma reação que ocorre espontaneamente sem entrada de energia. E de onde vem essa energia para a realização da fotossíntese? É justamente o tema da aula, luz. Então, essa energia oriunda da luz é absorvida, né? Essa luz é absorvida pela clorofila, e essa energia oriunda da absorção da luz, ela é utilizada, é canalizada para as várias reações da fotossíntese. Então, o produto pode ser glicose, sacarose, geralmente a sacarose. A importância da fotossíntese é que constitui a base da cadeia alimentar, tá? E o principal órgão fotossintetizante são as folhas. Então, observe que as células do mesofilo são as células fotossinteticamente ativas. Então, observe aqui, são as células que mais têm cloroplasto, né? Principalmente essa região aqui do parênquima palissádico, mas também no parênquima lacunoso aqui, essa porção aqui também tem células com clorofilas, tá? Com clorofilas, então, portanto, são capazes de realizar a fotossíntese. Então, onde que ocorre a fotossíntese? Ocorre no cloroplasto, né? Que tem como principal característica a formação de muitas membranas conectadas e empilhadas, que nós chamamos de tilacoides. É aí que ocorre a maior parte dos pigmentos fotossintéticos, mais especificamente as clorofilas. Eu vou falar agora algumas diferenças entre fotossíntese e respiração. Você pode ver em algumas literaturas que fala que respiração é o contrário de fotossíntese. E aí eu preciso dizer para vocês que isso, se você não quiser chamar de mentira, você pode dizer que não é uma verdade, né? Se você quiser ser mais brando. Porque o contrário é o que é contrário, né? O contrário de bem é mal, né? O contrário de bom é mal. Então, a respiração é um processo complementar à fotossíntese e não contrário. Então, eu vou falar a primeira diferença entre respiração e fotossíntese. A fotossíntese ocorre no cloroplasto, enquanto a respiração ocorre na mitocôndria. A segunda diferença é que a fotossíntese ocorre durante o período luminoso, enquanto a respiração ocorre durante 24 horas. A terceira diferença é que a fotossíntese ocorre apenas em órgãos clorofilados. A raiz, por exemplo, não faz fotossíntese, enquanto a respiração ocorre em todos os órgãos. Em todos os órgãos. A outra diferença é que a fotossíntese é uma reação endotérmica. Ela ocorre com a entrada de energia, enquanto a respiração é uma reação exotérmica, ocorre com a liberação de energia. Tanto que o principal produto da fotossíntese são os assimilados, sacarose. E o principal produto da respiração é o ATP. Na fotossíntese ocorre entrada de CO2 e saída de oxigênio. Na respiração ocorre entrada de O2 e saída de gás carbônico, de CO2. Então, note que são diferentes, né? Aí já foram cinco diferenças já, né? Já foram cinco diferenças aí. Então, você pega isso aí e note que a diferença não é processo contrário. A respiração ela precisa dos produtos da fotossíntese para ocorrer. Então, são processos complementares, tá? São processos complementares. É porque uma ou outra diferença pode te levar a querer conceituar por aquela diferença, tá? Então, observe nesse slide aqui, a equação geral da fotossíntese, em que precisa para a ocorrência de 467 kJ, enquanto a luz fornece 1760 kJ de energia. Então, o que a luz fornece de energia é mais do que o suficiente para a ocorrência da fotossíntese. Nós estamos mostrando aqui a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica da fotossíntese. Didaticamente, nós dividimos a fotossíntese em duas etapas. A etapa fotoquímica e a etapa bioquímica.
A etapa fotoquímica converte energia luminosa em energia química. Você observe aí, ó, a conversão de energia luminosa em energia química. Qual é essa energia química? ATP e NADPH. Essa é a energia química. Então, a etapa fotoquímica da fotossíntese aqui, ó, converte energia luminosa em energia química. ATP e NADPH. E a etapa bioquímica? A etapa bioquímica é a etapa que utiliza a energia da etapa anterior para assimilar o CO2. Ó. Então, utiliza a energia da etapa anterior para assimilar o CO2. É na etapa bioquímica que ocorre a entrada do CO2 pelo estômago. Então, a etapa bioquímica assimila o CO2 utilizando a energia da etapa anterior e produz o carboidrato. Qual é a eficiência quântica fotoquímica? Ou seja, a eficiência quântica fotoquímica é de 27%, ou seja, 27% de toda a energia luminosa absorvida é convertida em energia química. Essa é a eficiência quântica fotoquímica. Quer dizer que de toda essa energia luminosa que é absorvida, ó, de toda essa energia que chega, 27% é convertida, ó, em energia química. E qual é a eficiência energética da produção de biomassa? A eficiência energética em planta C3 é em torno de 4,3%. E na planta C4, em torno de 6%. Então, a biomassa da planta C4 tem 6% de toda a energia da luz. Enquanto a biomassa da planta C3 tem 4,3% de toda a energia da luz. Eu não falei para vocês que a produtividade agrícola nada mais é do que a colheita da luz? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Da biomassa final da planta, 6% de tudo que ela tem, da energia que ela tem, é oriunda daquele 100% de luz que absorveu. Ou seja, de toda a luz que a planta absorveu, toda aquela energia que foi canalizada para a fotossíntese, para a produção de biomassa, 6% daquela energia da luz está na biomassa da planta C4 e 4,3% na biomassa da planta C. Quais são os principais pigmentos fotossintéticos? Os principais pigmentos fotossintéticos na absorção de energia luminosa são as clorofilas. As clorofilas que podem ser em plantas clorofila A, né? Possui esse agrupamento aqui, ó, a clorofila A. Quando esse agrupamento é substituído por esse, ó, aldeído, ó, aí passa a ser a clorofila B. Observe que tanto a clorofila A quanto a clorofila B possuem um anel porfirínico com um átomo de magnésio central ligado a 4 átomos de nitrogênio. Tanto o magnésio quanto o nitrogênio passam a ter importância na produção de clorofilas, tá? Então, esse anel porfirínico ligado a essa cadeia, né, de fitol com átomos de carbono, pelo menos 20 átomos de carbono aí. Outros pigmentos fotossintéticos, esses não são principais, são considerados pigmentos acessórios, são os carotenoides, tá? Os carotenoides têm uma função de ser pigmentos acessórios na absorção de energia luminosa. É pigmento acessório das clorofilas. Formado por esses dois anéis, e nesses dois anéis, esses dois anéis são ligados por essa cadeia com cerca de 40 átomos de carbono. Esses átomos de carbono, com ligações duplas alternadas, para facilitar, muitas vezes, a dissipação da energia. Então, tanto os carotenoides quanto as clorofilas são importantes na absorção de energia luminosa. No entanto, os carotenoides têm a importância de fotoproteção. Quando a planta está submetida a um excesso de luz, os carotenoides têm uma importância na proteção da planta contra esse excesso de luz. Então, observem que as clorofilas não estão desorganizadas aleatoriamente na planta. Existe um complexo antena de captação de luz e essa energia é canalizada para um centro de reação. Então, são vários operários trabalhando em torno de uma central, que é um centro de reação. De forma que várias clorofilas, carotenoides, absorvem energia luminosa e essa energia é canalizada para um centro de reação, que funciona continuamente. Essa organização tem uma importância muito grande, porque se as clorofilas absorvessem de forma aleatória e cada clorofila tivesse ligada a si um centro de reação, muitas enzimas ficariam inativas, ficariam sem funcionamento em determinado período. Mas com várias clorofilas absorvendo energia luminosa e canalizando para um centro de reação, isso faz com que as enzimas sejam otimizadas e as reações ocorram continuamente. Aqui o processo de produção de clorofila, então eu quero destacar ele porque essa disciplina é base para plantas daninhas e tem herbicida que inibe a síntese de clorofila. Então aqui é um processo de produção, dá para ver bem
pouco nítido aí. Eu vou melhorando ao longo dos slides. Você note que parte do ácido glutâmico, ou seja, é o ponto de partida para a síntese de clorofila, tá? Depende do metabolismo do nitrogênio. Então, observe que a síntese de clorofila depende também aqui, logo na etapa inicial, da luz, ó. E na etapa final aqui também depende da luz. Então, note que a síntese de clorofila depende da luz, depende do nitrogênio, depende do magnésio também. Então, o ácido glutâmico passa por várias reações até chegar à clorofila A. Então, note que várias reações, desde o ácido glutâmico até chegar na clorofila A. E eu não vou adentrar em cada uma. Mas eu quero destacar aqui uma reação que ela é mediada por uma enzima chamada protoporfirinogênio oxidase. Ó. O apelido dela é Protox. Protoporfirinogênio oxidase. Essa é uma enzima que catalisa essa reação, ó, a conversão de protoporfirinogênio 9 em protoporfirina 9. Existe um herbicida chamado inibidor da Protox que inibe essa reação e aí inibe a síntese de clorofila. E com isso mata a planta, tá? Então nós vamos discutir isso quando tivermos lá em plantas daninhas, mas eu já quero te dizer que a síntese de clorofila depende de magnésio, depende de nitrogênio, depende de luz e depende de muitas enzimas e uma delas pode ser inibida por ação de um herbicida. Então note aqui, ó, já maior, o ácido glutâmico, né, sendo utilizado na etapa inicial, dependente de luz, né, dependente de ATP e dependente de NADPH. Então observe que são produtos importantes, produtos químicos importantes. Tá? E esse ácido glutâmico passa por diversas reações até chegar a uma reação que é a reação da protoporfirinogênio oxidase, é a reação que pode ser inibida por herbicida, existe herbicida comercial para isso, e por fim resulta na síntese de clorofila, tá? Que na etapa final também depende da luz. Então isso é que eu quero destacar para vocês nesses slides, tá? Aqui mostrando novamente as etapas, aqui uma forma resumida da síntese de clorofila, eu já mostrei mais detalhado do que a forma resumida. Mas essa forma resumida destaca o uso do ácido glutâmico e, por fim, a produção de clorofila. Então, dependente do ácido glutâmico, dependente de nitrogênio, dependente de magnésio, dependente de luz. Então, note que existem várias clorofilas que absorvem energia luminosa. É um complexo antena e essa energia luminosa ela é canalizada para um centro de reação. Um centro de reação que é um centro onde toda essa energia, onde recebe toda essa energia que é canalizada para lá, tá? E a partir daí as reações ocorrem sucessivamente. São cerca de 50 reações para a fotossíntese, gente. A gente vê algumas delas, mas são cerca de 50 reações. Vamos falar um pouquinho do estresse luminoso. A luz ela é importante para a fotossíntese, mas pode ocorrer um excesso de luz, e quase sempre ocorre na nossa região aqui, tá? Um excesso de luz. Note que é interessante um compasso entre a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica da fotossíntese. De forma que a fotoquímica absorve energia luminosa e converte em energia química. A energia luminosa ela é convertida em energia química. A etapa bioquímica utiliza essa energia química para assimilar o CO2 e produzir moléculas orgânicas. Então, observe que a etapa fotoquímica é uma etapa que antecede a bioquímica, produz uma energia, ou seja, converte energia luminosa em energia química, e essa energia química é necessária para a etapa seguinte. No entanto, vamos imaginar uma condição de déficit hídrico, que nós já passamos por esse tópico de déficit hídrico. Numa condição de déficit hídrico, qual a primeira etapa é afetada inicialmente? Provavelmente a etapa bioquímica. Por quê? Porque na condição de déficit hídrico a planta fecha os estômatos e deixa de entrar CO2, ou entra menos CO2. Se entra menos CO2, vai usar menos essa energia. Quando usa menos essa energia, ó, parte da luz que é absorvida não é dissipada, produzindo essa energia e sendo utilizada para a entrada do CO2. Então, note que inicialmente é afetada a bioquímica e posteriormente é afetada a fotoquímica. Então, observe que se essa energia da luz não é utilizada em todo o processo, pode acontecer que o excesso de luz seja danoso para a planta. E a planta, ao invés de a luz desencadear a fotossíntese máxima e resultar numa maior produtividade agrícola, pode causar fotoinibição da fotossíntese. Então, observe que há uma intensidade alta de luz
E por meio dessa intensidade alta de luz que a planta absorve, o primeiro mecanismo da planta é utilizar a luz na fotossíntese. Utiliza na fotossíntese. Utilizou na fotossíntese, o segundo mecanismo da planta é dissipar o excesso. O excesso é dissipado a partir de uma primeira linha de defesa. Dissipa o excesso, pode dissipar por calor, por exemplo. Mas imagine que utilizando na fotossíntese e dissipando por calor ainda não foi suficiente. Ainda tem um excesso de energia que, quando é entregue a alguns compostos, forma alguns outros compostos tóxicos. São os produtos fototóxicos. Estado tripleto da clorofila, superóxido, oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio, radical hidroxilase. São produtos tóxicos que danificam membranas e proteínas. Quando a planta produz esses compostos tóxicos, ela vem com uma segunda linha de defesa, que é um sistema enzimático. Para que atua esse sistema enzimático? Atua para eliminar esses compostos tóxicos aqui, ó. Essa segunda linha de defesa são os carotenoides, superóxido dismutase, ascorbato, catalase. Note que os carotenoides que eu falei lá, ó, tem um mecanismo de fotoproteção. Falei lá na hora que falei de pigmentos e estou ressaltando aqui novamente. Então, é uma segunda linha de defesa para eliminar o excesso de produtos tóxicos. Agora, você imagine que mesmo eliminando esses produtos tóxicos, ainda resultou uma quantidade que promoveu dano à proteína D1 do fotossistema 2. Então, a planta tem um fotossistema 1 e tem um fotossistema 2. Então, uma proteína desse fotossistema é danificada. Então, essa proteína é oxidada e aí ocorre a fotoinibição da fotossíntese. A inibição pela luz, ou seja, houve um excesso de luz em que a planta não conseguiu dissipar. Usou parte na fotossíntese e parte não conseguiu dissipar. Causou dano para a fotossíntese. Uma forma de dissipação é por meio do ciclo das xantofilas, em que viola-xantina é convertida em zeaxantina, e durante esse processo de conversão de viola-xantina para zeaxantina, ocorre a utilização dessa energia que é dissipada por calor. Tá? Então, observe aí esse ciclo das xantofilas. Vamos falar um pouquinho da importância da luz da lua na agricultura, né? Vamos falar de algumas importantes informações. O ciclo lunar dura aproximadamente 30 dias. No passado, serviu de base para o calendário de povos como os maias. A lua exerce importante influência nas marés. Isso é uma verdade, né? Na lua nova e lua cheia, o alinhamento da lua e do sol com a Terra representa uma somatória de força gravitacional e ocasiona a elevação do nível do mar. Ou seja, note que na lua nova e na lua cheia é um alinhamento da lua com o sol. Ou seja, a força gravitacional está alinhada no sentido de aumentar a elevação do nível do mar. Na lua minguante, a atração lunar atinge um menor valor sobre a Terra e a maré alta pouco difere da baixa. Na lua crescente, a atração entre a lua e o sol sobre a Terra se opõe e as marés alta e baixa não apresentam grandes diferenças. No século XVIII, Newton formulou a lei da gravitação universal. Duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, é importante a massa e a distância, tá? A massa e a distância. E é isso que exerce essa atração e essa ação sobre as marés. A importância da luz da lua na agricultura. Então, conhecimento empírico, né? Um conhecimento direto do produtor. O que é que o produtor fala, que o homem do campo fala? O período que vai da lua nova até a cheia age no sentido favorável à reprodução das plantas. Enquanto o período que vai da lua cheia à lua nova age favorecendo o desenvolvimento vegetativo. A luz exerce influência a respeito do fluxo da seiva. Então, segundo o conhecimento empírico, a lua nova, a seiva concentra na raiz. É a primeira fase da lua. A lua crescente, a seiva começa a ascender e concentra-se nos talos. Na lua cheia, a seiva concentra-se na copa, nas flores e frutos. Na lua minguante, a seiva começa a descer novamente, se concentrando nos talos e troncos. Outra linha de conhecimento empírico. Na lua minguante se planta culturas de raízes comerciais, porque a atração com a lua é baixa. E também recomenda-se cortar madeira nessa época, porque tem pouca seiva na parte aérea e nos ramos.
galhos e os ramos galhos não têm pragas. É lua ruim para pescar. Recomenda-se nas luas novas e cheia a pesca. Quando nós vamos para o conhecimento científico, partindo para o científico, nós vamos observar algumas diferenças do conhecimento empírico. Algumas informações importantes. A luz da Lua representa a duocentésima milionésima parte da luz do Sol. Para você ter uma ideia numérica, o Sol, ao meio-dia, emite cerca de 10 elevado a 5 lux, ao passo que a luz que recebe da Lua cheia, a Lua cheia, que tem mais luz, é somente de 0,2 lux. É muito pouco em relação à luz do Sol. Por aí você já dá para ter uma ideia que o conhecimento empírico não tem esse embasamento todo. Então, os produtos agrícolas os produtores agrícolas são dominados por um sem número de convicções, ao afirmar que a luz exerce influência na germinação, crescimento vegetativo e reprodutivo dos vegetais. Em experimentos científicos, ensaios com hortaliças folhosas como alface e couve, de raízes como beterraba, cenoura, de bulbos como cebola e de frutos como berinjela e outras espécies, identificaram as variações da produtividade. Essas variações de produtividade não estão relacionadas com as fases lunares, e sim com a temperatura noturna e umidade relativa do ar. Então, conclusão com relação a essa luz da Lua na agricultura. As pesquisas quanto ao tema não são conclusivas, mas observa-se que a maioria das espécies vegetais não responde à luz da Lua, principalmente pela emissão de apenas uma pequena fração, que se torna insignificante quando comparada com a luz solar. Então é insignificante quando comparamos com a luz solar. Por isso que a luz da Lua não exerce essa função tão determinante na agricultura.